meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim.
eu sou dependente de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. É um texto muito conhecido, porém, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículo de número 11. Talvez seja a parábola mais conhecida de Cristo, dentre muitas que ele pregou, porque Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas, não é verdade? Contava muitas parábolas, porém eu tenho quase certeza que a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, é a parábola mais conhecida, é a parábola mais comentada, e é em cima dessa palavra que eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. A partir do versículo de número 11 diz assim o Senhor: Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós vamos ouvir a Tua voz. O Senhor já tem falado aos nossos corações, mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz através da palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra penetra no íntimo do nosso ser. Que nessa noite essa palavra venha cair em corações cuja terra seja fértil. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos a Ti e nós já Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu, na verdade, quando o pastor me disse que eu teria essa oportunidade, eu já estava com um salmo há muito tempo no coração, estava meditando muito em um salmo, e quando o pastor falou assim: Renan, tu vai levar a palavra domingo, quer dizer, ele pediu para Elines me avisar, né? E aí eu falei assim: poxa, glória a Deus, já tenho o salmo aqui, Deus já vem falando comigo há algum tempo. Eu já estava remoendo o salmo no meu coração. E aí hoje eu vim para a escola dominical, e aqui na reunião lá, o pastor estava dando a reunião para os líderes, e Deus mudou a mensagem, Deus colocou esse texto, a passagem, a parábola do filho pródigo, e eu falei: Senhor, mas eu cheguei em casa, era 1h da tarde, eu fui almoçar, e eu comecei a estudar, acho que eram umas 2 horas. Falei: Deus, tenha misericórdia de mim, porque daqui a pouco o culto começa já. E Deus começou a ministrar algumas coisas, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma mensagem simples, aqui eu tenho certeza que todos já ouviram muitas mensagens e muitas pregações sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Então, se desarme, não venha criando uma expectativa no pregador, mas crie expectativa na palavra de Deus. Porque o que cura, o que transforma, o que liberta, o que salva é a palavra, não é o homem. Então, se você abrir o seu coração nessa noite, você vai sair daqui alimentado, em nome de Jesus. E quando eu comecei a estudar a parábola do filho pródigo, irmãos, me chamou muita atenção, e para que a gente possa realmente ter uma noção do que Cristo estava exatamente falando, nós temos que ler o capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Porque quando você lê o capítulo de número 15, ali no versículo de número 1, nós vamos ver e identificar para quem que Jesus estava dizendo, para quem que Jesus estava contando essas parábolas, e quem estava com Jesus. Quando você vai ler lá, capítulo de número 15, o texto diz, no versículo de número 1, que Jesus, ele estava assentado juntamente com os publicanos e com os pecadores. E todos estavam reunidos ali porque queriam ouvir a mensagem de Cristo. Só que existiam também outras 2 classes, os escribas e os fariseus, homens religiosos, santos. E o texto nos fala que Jesus, então, ele se assentou na mesa com os pecadores, se assentou na mesa com os publicanos, e os publicanos, na verdade, são judeus que cobravam impostos de outros judeus em serviço de Roma. Então, os publicanos, irmãos, eram pessoas excluídas naquela época, eram pessoas mal vistas. Ninguém queria se assentar na mesa com um publicano. Os gentios eram os pecadores, as prostitutas. Jesus estava com a pior classe naquele momento. Jesus estava com os piores daquela região, os pecadores e os publicanos. E aí, o texto nos fala que os escribas estavam lá, os fariseus, os caras eram a elite da sociedade, os caras eram santos, eles eram os religiosos. E aí eles começaram a criticar Jesus. Eles começaram a falar assim: poxa, esse não é Jesus? Aquele que se diz o Messias? Aquele que opera milagres? Aquele que se diz ser o Filho de Deus? Mas ele está sentado na mesa com pecadores, com publicanos. Eles começaram a questionar. Eles começaram a duvidar de Jesus, se ele realmente era o Messias, por se assentar na mesa com homens excluídos pela sociedade.
E aí, quando a gente começa a ler isso e a gente começa a entender algumas coisas, nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele realmente veio para essa classe. Jesus, ele realmente veio para os excluídos. Jesus realmente veio para aqueles que são banidos pela sociedade. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e você se sinta excluído. Talvez você se sinta excluído pelos seus amigos, pela sua família, pelo pessoal do seu trabalho. Talvez você se sinta excluído pela igreja. Mas se você se sente assim, dessa forma, eu tenho uma boa notícia: você entrou no local certo e na hora certa. Porque tem um lugar na mesa para você se assentar com Jesus. Jesus, ele veio para os excluídos. E aqueles homens não conseguiam entender isso. Os fariseus não conseguiam entender isso. Os escribas não conseguiam entender como pode o Messias, o que se diz ser o Cristo, o Filho de Deus, se assentar na mesa com pecadores. Se assentar na mesa com publicanos, isso era um escândalo. Aí é onde entra então as parábolas de Jesus. Porque nós sempre falamos muito da parábola do filho perdido. Só que, no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, Jesus, antes de falar da parábola do filho perdido, ele fala de outras duas parábolas. Ele fala da parábola da moeda perdida, e ele inicia dizendo e falando acerca da parábola da ovelha perdida. O intuito, irmãos, dessa parábola, o foco das três parábolas é um só: é enfatizar a alegria de Deus quando ele encontra o pecador. É de enfatizar a alegria de Deus quando o pecador, quando o homem, ele retorna aos braços do Pai. O objetivo dessas parábolas, o intuito de Cristo, era dizer para aqueles homens, para os legalistas da época, para os religiosos da época, que o Evangelho por ele anunciado, a boa notícia anunciada por Cristo, não são para os super espirituais. Conhece algum super espiritual, irmãos? Conhece? Na igreja tem bastante. O Evangelho não é para os super espirituais, nem para os místicos que querem ver mágica no altar. O Evangelho, irmãos, não é para aqueles crentes que só vivem de montes, mas nunca visitaram o vale da sombra e da morte. O Evangelho não é para aqueles legalistas que gostam de viver debaixo de regras e de leis e condenando todo mundo e não desfrutam da graça de Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens. O Evangelho não é para vocês. O Evangelho não são para vocês porque vocês são muito bons. O Evangelho, na verdade, meu irmão, ele foi dado para os perdidos. O Evangelho, na verdade, foi dado para os maltrapilhos. O Evangelho, na verdade, foi dado para os fracos, para os cansados, para os sobrecarregados. O Evangelho, na verdade, foi dado para os perdidos, para aqueles que são vasos de barro, que possuem um tesouro dentro dele, para que a glória seja do Senhor. O Evangelho são dado para esses. O Evangelho não são dado para os super espirituais. Não serve para os legalistas. Não serve, irmãos. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para aquele povo. Olha, o Evangelho não serve para vocês. O Evangelho é para os maltrapilhos, é para os sobrecarregados, é para os cansados. Escuta aqui, meu irmão, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para mim que há exatamente 10 anos atrás, eu era inimigo de Deus, vivia na prostituição, no álcool, no cigarro, debaixo da minha vaidade, do meu egoísmo. O Evangelho é para mim, mas a graça desse Evangelho me alcançou, me libertou, me transformou, me deu uma nova vida, e hoje estou aqui, irmãos, pela graça de Deus. O Evangelho é para mim, é para o filho da irmã Rose que veio aqui testemunhar. O Evangelho é para o pecador, é para o caído, é para aquele, meu irmão, que reconhece as suas fraquezas e sabe que diz, sem Jesus ele não vai vencer, ele não vai conseguir. O Evangelho não é para super crente não, meu irmão. Se você vem aqui na igreja e você se acha muito espiritual, você está no lugar errado. O Evangelho é para os pés quebrados mesmo. Irmão, é para os vasos de barro que arrasta o pé de argila. É para esses que é o Evangelho, é para mim, é para o Basse, é para os pecadores, é para aqueles que reconhecem a graça de Deus, que reconhecem que não são nada sem Jesus. Era isso que Cristo estava querendo dizer para aqueles homens. Era por isso o intuito das parábolas, e o final de cada uma delas era dizer a alegria, era revelar a alegria de Deus quando reencontra com o pecador. Então, meu irmão, se você veio aqui nessa noite,
e você sabe, reconhece que você não é nada, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque existe graça de Deus sobre você. Só pode usufruir da graça aqueles que conhecem e reconhecem a sua pobreza. Se você acha muito são, muito bom, me desculpa, a graça não é para você. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E aí ele começa, a partir do versículo número 11, dizendo assim, olha, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E na verdade, irmãos, o tema aqui na Bíblia é a parábola do filho perdido, só que quando você começa a estudar um pouco essa parábola, você vai ver que o foco principal, na verdade, não é o filho que se perdeu, mas é a graça do pai em recebê-lo de volta. E eu gostaria de dar um tema, ou se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria a parábola do pai gracioso. Porque essa parábola nos revela não um filho, mas fala acerca de um pai que passou por algumas situações e mesmo assim ele amou o filho. No versículo de número 11 e 12, nós já podemos ver algumas coisas. O filho, ele toma a iniciativa e ele quebra o relacionamento com o pai. O texto nos fala que esse pai tinha 2 filhos, o mais novo então diz assim, olha pai, é o seguinte, eu quero a minha parte da herança. Eu vou embora, eu estou cansado de viver debaixo do mesmo teto que o Senhor, eu estou cansado de seguir as suas regras, de seguir aquilo que o Senhor ordena, eu quero viver a minha vida, eu sou responsável por mim, eu já cresci o suficiente, eu quero que o Senhor me dê a minha parte na herança, aquilo que é meu por direito. E quando você começa a ver isso, é algo altamente incomum naquela época. O filho pedia herança para o pai. Naquela época, irmãos, a herança só podia ser dada ou passada para frente com a morte do detentor dos bens. Em outras palavras, o filho estava dizendo assim, pai, eu quero que você morra. Eu quero que você morra porque eu quero dinheiro, mas como você não morreu ainda, me dá aí a parte que é meu. A vontade do filho era que o pai viesse a morrer. E o que me chama a atenção é que o pai não falou nada. O pai simplesmente ficou em silêncio. O pai, ele simplesmente se calou. O filho toma a iniciativa de quebrar o relacionamento com o pai. Fala, pai, eu quero que você morra. E mesmo assim o pai fica em silêncio. Quando você olha lá para Gênesis, nós vamos ver que quando Deus cria o paraíso, cria o homem, cria todas as coisas, Deus tinha um relacionamento com o homem. Deus se relacionava com o homem. Ao entardecer, Deus ia até o jardim e ali ele se relacionava, ele instruía Adão. Só que, mais uma vez, lá em Gênesis, nós vamos ver que quem é que quebra o relacionamento? É o homem. O homem, ele quebra o relacionamento no Éden. O pecado adentra. Aquele local que era outrora um local de alegria, de comunhão, se tornou um local de medo. Adão se esconde de Deus agora. Não tem mais alegria de estar na presença do Pai. Ele foge. Porque o pecado adentrou em seu coração. Aqui nós estamos vendo um filho que com certeza não tinha mais prazer e amor pelo pai. Um filho que agora quebra o relacionamento com o pai. Um filho que agora fala assim, pai, eu quero que você morra, não quero mais estar debaixo da tua ordem, debaixo da tua palavra, eu não quero mais te obedecer, eu não quero mais acordar toda manhã e ver a sua cara, pai. Eu quero o que é meu, eu quero ir embora. E o texto fala que o pai não fez absolutamente nada. O pai simplesmente se calou. E no versículo de número 13, o texto fala que aquele filho então reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele foi embora. Irmãos, reuniu tudo o que tinha. Aquele filho, ele não pensava em voltar. Olha, aquele filho não pensava em voltar. Ele pegou tudo que ele tinha, foi embora. E ele foi para uma região muito distante. E aí o texto diz que quando ele chegou nessa região muito distante, ele começou a desperdiçar os seus bens vivendo irresponsavelmente. E aqui me chama a atenção, irmãos, que quanto mais longe de Deus nós estamos, maior é o buraco que nós entramos.
Quanto mais você se afasta de Deus, mais independente o homem se torna, e mais atrocidades ele comete. Aquele jovem saiu da casa do pai e foi para uma região muito distante. E quando ele se distanciou, quanto mais ele se distanciava, ele ficava longe da voz do pai, ele ficava longe da casa do pai, e no buraco cada vez mais profundo, ele entrava de pecado, de orgia, de prostituição. O homem, irmãos, longe de Deus, ele é uma potência para fazer atrocidades. Esse jovem se distanciou, se tornou independente, se tornou responsável, entre aspas, pelos seus atos, e agora ele foi viver a vida conforme a sua própria vontade. Irmãos, não queira ser independente. Não busque ser independente. Busque ser dependente de Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quanto mais próximo do Senhor, maior é a sua dependência. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior é o seu relacionamento e maior é a sua dependência de Deus. Sabe por que muitos de nós estamos dando cabeçada aí na vida, irmãos? É porque nós estamos longe, em uma região distante, não ouvimos mais a voz do Pai, mas o Senhor nos convida nessa noite: venha, se aproxime de mim. Porque quando você se aproximar, você vai reconhecer quem você é, então você vai ser dependente da minha graça. O pastor aqui, ele falou, Isaías, quando teve encontro com Deus, irmãos, Isaías, alguns capítulos antes, Isaías vivia falando assim: olha, ai de vós, só apontava o erro dos outros, só pregava e profetizava contra o próximo, ai de vocês, olha, ai de vós. Agora, quando ele tem um encontro com Deus, o texto fala que ele diz: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei. Quanto mais próximos de Deus, a sua santidade vai revelar quem nós somos. Logo, irmãos, nós vamos ser dependentes dEle, não vamos mais andar conforme a nossa própria vontade, não vamos mais agir segundo os nossos prazeres, nós vamos depender do Pai, da orientação do Pai, da direção do Pai. Você vai caminhar segundo o Espírito Santo do Senhor, irmãos. É assim que nós temos que caminhar, é assim que nós devemos viver, guiados pelo Espírito. Olha, eu gosto muito de uma passagem em 1 Reis, capítulo de número 16, se eu não me engano, quando Elias está sumido, e ele aparece agora, Acabe está atrás dele, juntamente com seus soldados, e com todo o seu armamento, atrás de Elias. Elias aparece ao seu servo, a um dos servos do Senhor, e diz assim: olha, vá lá e chame o rei Acabe, que eu quero ter com ele agora. E aquele servo fala assim: não, tu está querendo minha morte, profeta? Se eu for lá chamar o rei para ter contigo, eu não sei para onde o Espírito vai te levar. Uma hora você está aqui, outra hora você aparece lá, e eu chego aqui e você não está mais, como é que vai ficar a situação? Eu vou morrer. Olha isso, irmãos. O profeta falou, aquele servo falou assim: Elias, eu não sei como é que você caminha, como é que você anda, a tua vida é direcionada pelo Espírito Santo, você depende dele de tal forma, que uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Irmãos, assim deve ser a minha e a sua vida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, ela tem que caminhar debaixo da orientação do Espírito Santo do Senhor. Nós não andamos, irmãos, e nós não caminhamos segundo as nossas próprias vontades, não andamos e caminhamos segundo a situação que nos cerca, segundo a crise que nos rodeia. Nós caminhamos e andamos segundo o Espírito Santo de Deus. É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos ser, irmãos. Aguardar a orientação do Senhor, para que a sua atitude, irmãos, seja influenciada por Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é isso aí. Não é ficar falando em línguas, arrepiar, dar pulinho, fazer aviãozinho. Hein, irmãos, é bom fazer aviãozinho? Eu gosto, acho legal. Fazer um aviãozinho, está cheio, irmãos. Está cheio do Espírito Santo, né? Sai correndo, pulando, falando em línguas. É isso ser cheio do Espírito Santo? Não é isso não, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo da influência de Deus.
você vai tomar uma atitude, o Espírito te direciona. Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. O vinho, ele exerce uma influência sobre o homem, é mentira ou é verdade? Quem aqui no mundo enchia a cara? Deixa eu ver. Ah, só tem santa aqui? Ah, o pastor Marcos? Ô pastor, agora eu estou escandalizado, hein? Pastor Marcos, cadê a pastora Val? Chama a pastora Val lá para ver isso aí. Quando alguém bebe, irmãos, quando alguém está no mundo, né? Principalmente os jovens aí, deixa eu ver dos jovens, quem bebia aí dos jovens? Deixa eu ver, quem bebia dos jovens? Cadê os jovens? O jovem do mundo que bebia aí, cadê? Andressa, levanta a mão aí, Cailon, deixa eu ver. Cailon, Borges não. Ô Borges, levanta a mão, Borges. Bebia, profeta? Que isso, profeta, logo tu. Borges, tu bebia no mundo? E tu fica aqui louvando a Deus? Eu fico imaginando o Borges lá na balada. O Borges é o seguinte, o cara tímido assim, o Borges é tímido assim, não é aparente ser tímido, né? O cara recatado, só que ele estava lá na baladinha, né? Tal, aquele negócio. Fiamma, fica tranquila, Fiamma. Só que aí o Borges queria chegar na menininha lá, irmão, só que ele é um menino recatado. E aí o Borges, o que ele fazia? Ele chamava o Lucas, que eu sei que os dois iam junto para a balada. Falava, Lucas, traz uma cerveja lá para mim, que agora eu vou. E aí ele começava a tomar umas, tal, e tomava. Daqui a pouco o Borges já estava debaixo da influência do quê? Da cerveja. Aí, irmãos, quando ele estava debaixo da influência da cerveja, da bebida, do vinho, o Borges ia para cima. Uau, o Borges detonava, irmão. É isso aí, ó. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se embriagueis com vinho que leva a contenda, porque o vinho te influencia a contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se embriague da palavra, se embriague do amor, da graça, da misericórdia, do poder de Deus, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir, ser embriagados de Deus. Para onde nós vamos, porque o Espírito é que nos direciona. Esse jovem aqui, ele foi viver a vida dele, se distanciou, estava longe. Só que o que acontece? Ele se esqueceu que, quando ele estava na casa do pai, e a crise chegava, ele corria para quem ajudar? Para o papai. Versículo número 14, diz assim, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Que cara azarado, hein, irmãos? Depois que ele gastou tudo, aconteceu o que naquela região? Uma grande fome. O cara perdeu tudo, quando ele perde tudo, vem uma crise. Estava longe da casa do pai, distante, agora a crise chega. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que quando nós nos distanciamos de Deus, a crise, ela chega lá. E aí eu faço uma pergunta para você, irmãos. É melhor passar a crise com Deus ou sem Deus? Com Jesus ou sem Jesus? Uma coisa é você enfrentar a crise na casa do pai. Outra coisa é você enfrentar a crise lá no mundo. Como é que é? Qual é a sua escolha nessa noite? O que você prefere, irmãos? O texto diz que certa vez, os discípulos estavam no barco com Jesus e veio um forte vendaval. E a onda batia, e o mar forte, e aquela chuva toda, e todo mundo ali desesperado, e aí foram chamar Jesus, Jesus levanta, homens de pouca fé, aquieta-te vento, acalma-te mar, e veio bonança sobre aquele lugar. Uma coisa, irmãos, é o vendaval vir e Jesus está no teu barco. Outra coisa é o vendaval vir e você está sozinho. O jovem, ele se esqueceu disso. Quando a crise chegava outrora, ele estava na casa do pai, papai ajudava, papai dava ordem ao vento, papai dava ordem ao mar, as coisas aconteciam. A questão do Evangelho, irmãos, é que Jesus, ele nunca nos prometeu a ausência de lutas, mas ele prometeu sim a sua presença em meio a elas. Ele disse, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo para você. Esteja em mim. Se você estiver em mim, eu em vós, a crise pode até chegar, você pode até ser lançado na fornalha, mas o quarto homem vai aparecer. Você pode até ser jogado, irmãos, na cova dos leões, mas Jesus vai lá e tapa a boca deles. A questão é, quer enfrentar a crise com ou sem Jesus?
Hein? Com ou sem Jesus, irmãos? O filho pródigo foi embora, se distanciou. Veio a crise, veio a fome, e aquele menino então começou a ficar desesperado. Foi procurar emprego. Afinal, tinha gastado tudo, não tinha mais dinheiro. E aí, ele como um bom judeu, ele sabia que o porco era um animal imundo, era um animal, segundo a lei judaica, na qual um judeu não poderia se aproximar, nem tocar, nem comer, e nem oferecer como sacrifício, mas a situação daquele jovem era algo tão terrível, que ele foi trabalhar, cuidando de quê? De porcos. E pior, no versículo número 16, diz que ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos. Ele não somente cuidava, mas como ele desejava comer, mas nem a comida dos porcos ele comia, porque ninguém lhe dava nada. Olha o estado, irmãos, olha a situação, olha o buraco que o pecado leva o homem, olha para onde que o pecado consegue distanciar o homem de Deus, olha a situação que o homem sem Deus, sem a graça do Pai, alcança. Ele desejava comer comida de porcos e não conseguia, ninguém lhe dava nada, ele estava passando por uma grande dificuldade, irmãos, porque estava longe do Pai. Estava longe do Pai, longe da casa. Aí o texto vai nos falar então que no versículo número 17, se inicia dizendo assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida? De sobra eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como escravo, e para mim é o suficiente. Ele caindo em si. Aquele jovem chegou num extremo, em uma situação tão difícil, que ele caiu em si, ele parou, ele pensou, ele falou assim: poxa, na casa de meu pai, os escravos têm comida de sobra, e eu aqui sendo filho, passando por essa situação, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. E aqui nós temos que aprender algo, irmão, todo pecado cometido, primeiramente ele fere a santidade de Deus. Aquele filho pecou contra o pai, mas ele fala assim: eu tenho que chegar lá e dizendo: pai, pequei contra os céus, primeiramente eu pequei contra Deus. Isso mostra que o filho se arrependeu, ele caiu em si. Todas as vezes, meu irmão, que você peca com teu irmão, dá uma olhadinha para o teu irmão aí, dá uma olhadinha para ele. Se você fizer algo e falhar com ele, e entristecê-lo, você tem que pedir perdão para ele, mas primeiramente você tem que pedir perdão para Deus. Porque todo pecado primeiramente é contra Deus. Todo pecado primeiramente fere a santidade de Deus. Esse jovem aqui, ele entendeu isso, ele caiu em si. É como se as escamas de seus olhos caíssem por terra. Ele fala: Deus, olha o que eu fiz, Senhor. Eu desejei a morte do meu pai, eu quebrei o meu relacionamento com ele, eu me afastei, vivi irresponsavelmente, gastei todo o seu dinheiro, eu pequei, pai, pequei contra ti, pequei contra o meu pai, eu tenho que voltar. Então ele toma coragem, aquele filho se levanta, e ele vai para a casa do pai. O engraçado é que ele estava num lugar tão distante, mas ele sabia o caminho de volta. Por mais distante que ele se encontrava, por mais longínqua que seja a região, o filho sabia como voltar para a casa do pai. A gente sabe o caminho, né, irmãos? Sabemos como devemos agir, não é verdade? Talvez você está aqui, você já está 5, 10, 15 anos longe da casa do pai. Você sabe o caminho. Sabe por quê? O filho tinha certeza que o pai não mudou o endereço, que ele continuava no mesmo lugar. O filho tinha essa certeza no coração. Então ele falou assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu tenho certeza que ele está lá. Irmãos, Deus é o mesmo, Ele não muda, o endereço é o mesmo, o local é o mesmo.
A rua, o bairro, a cidade é a mesma coisa, não mudou nada. Deus continua assentado em seu alto e sublime trono, aguardando que os filhos o busquem. E o filho agora se levanta, ele fala: vou voltar para a casa de meu pai. E ele sai, e ele vai em direção agora a ter com o pai dele. E aí no versículo número 20, o texto diz assim, que estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O pai não falou nada ainda. Nós vamos ver que o pai, até o presente momento, o texto não nos fala, não cita que o pai disse alguma coisa. Ele simplesmente, no começo da parábola, ele repartiu e deu para os filhos. Se calou. E agora, eu creio que esse pai ficou durante todo esse período aguardando a volta do filho. E segundo, irmãos, a tradição judaica, segundo a lei, quando um filho se rebela contra o pai, a sentença dele é a morte. Ele tem que ser apedrejado. E é por isso que esse pai ficava todo dia na frente da casa dele, porque esse pai aqui era um homem de posses, tinha servos que trabalhavam para ele, e ele sabia que se porventura o filho entrasse e os servos dele vissem, ele seria apedrejado pelos próprios servos. E o pai então todo dia, ele ia para frente de sua casa e ficava olhando com uma expectativa no coração: meu filho vai vir. Ele vai aparecer, ele vai voltar para casa. E quando o filho aparece, irmãos, o texto diz que quem saiu correndo, quem avistou de longe foi o pai. E o pai correu, desesperado, porque ele sabia: eu tenho que abraçar o meu filho, eu tenho que beijá-lo, porque o beijo naquela época simbolizava o perdão. Eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que beijá-lo, para que todos os meus servos vejam que ele está perdoado, para que ele não seja apedrejado, para que a sentença não recaia sobre ele, por mais que ele mereça a morte. Eu vou correr em sua direção e vou beijar o meu filho. Eu vou beijar o meu filho, mesmo sabendo que ele merece a morte, mesmo sabendo que ele desejou a minha morte, mesmo sabendo que ele gastou tudo, eu vou correr, eu vou beijá-lo. Irmãos, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte, mas Jesus correu. Jesus correu, irmãos, Ele nos beijou, Ele nos perdoou, a graça do Pai nos envolveu, a graça do Pai nos alcançou. Ah, que maravilhosa graça, irmãos. Graça que não tem como nós mensurarmos, não tem como definir, não existe conceito para graça, é simplesmente uma graça que nos constrange. Esse filho foi envolvido pela graça do pai. O pai correu, o beijou e o abraçou. Então o filho vem com o sermão pronto: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele pensou em falar a parte B do sermão, o pai interrompeu ele, falou: não, filho, calma, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. O pai ficou em silêncio todo o tempo, não falou nada, a parábola toda, mas quando ele abre a boca para dizer, ele fala: calma aí, vamos festejar, o momento ruim já passou, o meu filho está de volta, eu já o abracei, eu já o beijei, já senti o calor do teu corpo. Filho, tira essas vestes de pecado, de sujeira, tragam vestes novas para ele. Olha, essa aliança aí você vendeu, você perdeu, não tem mais aliança, não tem problema, traga uma aliança nova no meu filho, eu restauro o propósito que eu tenho na vida dele. Você está descalço, filho, mas quem fica descalço são os escravos, traga calçado para os seus pés, pois ele é o meu filho amado. E mais,
Pegue o melhor novilho que tem aí. Vamos matar. Vamos fazer uma grande festa. Aleluia, o meu filho voltou para casa. Essa é a parábola do filho pródigo. E na continuação, o texto vai nos falar sobre o irmão mais velho. É muito engraçado, irmãos, que esse irmão, ele estava perdido dentro de casa. Porque quando você começa a olhar as 3 parábolas, a primeira da ovelha perdida, essa ovelha perdida estava fora do aprisco, quer dizer, ela se perdeu fora do aprisco. Ela estava perdida do lado de fora. A parábola da moeda perdida, aquela mulher perdeu a moeda onde? Dentro de casa. A parábola do filho perdido, o primeiro se perdeu, o segundo estava perdido dentro. E aí, irmão, você está perdido dentro ou fora? Você chegou aqui nessa noite como? Porque existem muitos que estão dentro da casa do Senhor e estão perdidos. Estão confundindo a graça, não entendem a graça. Você se perde quando você deixa de entender a graça de Deus. Olha o que diz o versículo número 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Perdido dentro porque não entende a graça. O filho aqui, mais velho, ele é visto pelo pai como filho. Só que ele trabalhava como ele esperava que o amor do pai para com ele, que as bênçãos do pai para com ele, viesse através dos seus esforços. E quando você está na igreja, meu irmão, e você faz, e você corre, e você trabalha, e você faz visita, faz obra social, tira foto, põe no Facebook ajudando o mendigo. Quando você faz tudo isso, irmãos, pensando que, pelo fato de você ser bondoso, pelo fato de você trabalhar certinho, pelo fato de você, estar ali, fazendo as coisas, que o amor do Pai vai aumentar sobre a tua vida, que as bênçãos têm que vir sobre você, você esqueceu e você perdeu o que é a graça de Deus. A graça de Deus não constitui na força do meio do seu braço, irmão. Não adianta você trabalhar muito para que você alcance graça e bênção, não é assim que funciona. Você simplesmente tem que entender que é filho amado de Deus, e você tem que estar próximo do Pai, reconhecendo as suas falhas, assim a graça vai te envolver. Agora, o filho trabalhou durante tanto tempo, e ele diz: pai, eu trabalhei como escravo, e o senhor não me deu um cabrito. Olha o que o cara fala, irmãos. O pai tinha novilho gordo, o cara pedindo um cabrito. Para pensar nisso. O cara é filho, trabalhou como escravo o tempo todo e nunca usufruiu de nada. Pede para o pai um cabrito gordo. O pai tinha novilho. O cabrito é um animal muito inferior ao novilho. E sabe qual é a resposta do pai? Ele chama o filho de filho, não chama de escravo. Porque o pai sempre viu aquele filho como filho. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Não precisa se matar. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para fazer boas obras, é diferente. Você não precisa ficar se matando, você não precisa tentar pagar o que Jesus fez por você na cruz, não tem como. Tem que usufruir da graça do Pai. A parábola do Pai gracioso é assim, essa parábola, ela define isso. Que esse pai, mesmo com tantos ataques, ele amou os filhos. Eu te digo mais, hein? Não somente o filho mais novo queria a morte do pai, mas o mais velho também. Porque lá no versículo número 11, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, os dois receberam. Se o velho recebeu, é porque ele aceitou, e porque ele estava dizendo: pai, eu quero que você morra mesmo. Só que ele não teve coragem de falar, o mais novo teve. Mas mesmo assim, o pai perdoou o mais novo e falou: filho, tudo que eu tenho é teu. O problema é que a gente, irmãos, nós estamos esquecendo o que é a graça de Deus. Nós estamos nos esquecendo que é essa graça que nos envolve. Eu quero ler com vocês Romanos
Romanos 3, versículo número 23, para que a gente possa terminar. No meu ponto de vista, é um dos textos mais importantes da Bíblia, se não for o mais. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Irmãos, você não é salvo porque segue regras, porque segue leis, porque pratica boas obras. Nós somos salvos através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando você deposita a sua fé nele, a graça de Deus nos alcança, irmãos, nos liberta, nos transforma, e nós somos, arrebatados por um amor que nos conduz à eternidade. Nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? Que Pai é esse, irmãos? Que Pai é esse que nos ama? Mesmo com todos os seus pecados, o Pai te ama. Mesmo o pastor Felipe com todos os seus erros, o Pai lhe ama. Mesmo eu ferindo a santidade do Pai, Ele me ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus ama a igreja. Você que entrou aqui se sentindo excluído, você está no lugar certo. Existe amor de Deus para você. Nós não somos justificados pelas obras, por lei. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Eu quero orar com vocês nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.